estou tentando fazer aqui essa alteração, tá? Nós estamos entrando. Aviso assim que a gente estiver ao vivo. Eu vou sair, eu entro daqui a pouco, tá? Ok. Estamos ao vivo. Boa tarde. Em nome da BMCom e da Biogás, damos boas-vindas a todos os presentes. Eu sou o Luiz Fernando, diretor executivo e organizador da Feira Ecomundo Brasil, que além da Ecomundo organizamos mais 4 feiras setoriais e somos também editores de 2 revistas B2B e algumas revistas também customizadas. Como resposta para enfrentarmos o atual momento, a gente criou a campanha Sempre Juntos do BMCom, com ações direcionadas de comunicação, marketing e conteúdo nas mais diversas plataformas. Trata-se do Ecomundo Talks, que está disponível em todas as plataformas digitais. Acompanhem nas nossas redes sociais. Hoje é o 3º webinar do nosso ciclo, que está mostrando um pouco mais a situação do biogás no Brasil. No último dia 28 de maio, que foi a primeira webinar, nós apresentamos um panorama do setor com uma visão do biogás e a visão da Abiogás para os próximos anos. No dia 18 de junho, que foi o 2º episódio, nós apresentamos alguns participantes da cadeia de produção com as suas tecnologias e soluções para o aproveitamento energético do biogás. Hoje, o último episódio da série, apresentaremos exemplos de sucesso da produção de biogás no Brasil. Começo agradecendo a presença da Tamar Reutemann, gerente executiva da Biogás. Boa tarde, Tamar. Do Felipe Souza Marques, diretor da Cibiogás. Boa tarde, Felipe. Torben de Geus, analista técnico da Castrolândia. Boa tarde, Torben. Daniel Rossi, CEO do grupo Capital Energia e ZEG. Boa tarde, Daniel. E a Karina Lasner, gerente de novos negócios. Eu passo, então, a palavra para a Tamar, para que ela dê início, então, à nossa webinar. Obrigada, Luiz. Boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez estar aqui e também a nossa parceria com essa série de webinars. Esse é o 3º desse ciclo, em que a gente mostrou um pouco da visão geral dos cenários para o biogás, o que a Biogás e alguns especialistas na área têm entendido para as perspectivas desse setor, que são muito boas, né? Trazendo aqui um pouquinho da nossa visão. A gente vê o biogás como um poderoso, uma fonte importante aí para a retomada econômica, né? Principalmente após o período do coronavírus. A gente sabe que foi um período que está sendo, né, um período bastante conturbado para as empresas, mas os projetos de biogás que já estavam em andamento, eles não pararam. Isso é um sinal positivo aí do nosso setor. E também existe uma expectativa muito forte de que a retomada dos investimentos na área de biogás seja bastante acelerada comparado com outros setores da economia. A gente vê um forte interesse de investimento nesse setor, e o setor todo de economia, na verdade, está muito pujante. A gente tem discutido muito, além de toda a questão de um momento regulatório de diversas discussões e aprimoramento do setor elétrico, por exemplo. A gente está num momento de bastante discussão sobre inovações, a modernização do setor elétrico. Tudo isso vai ajudar a trazer novos investimentos para o setor. E o que a gente faz aqui também é mostrar o estágio de desenvolvimento da cadeia de biogás. O que a gente quer trazer com essa série de webinars é mostrar o quanto que o biogás já evoluiu, o quanto que essa cadeia já se desenvolveu.
Ainda estamos no estágio inicial de desenvolvimento comparado a outras fontes energéticas, mas o setor já evoluiu muito com ganhos de eficiência em diversos equipamentos, nas soluções tecnológicas. A gente mostrou bastante disso no último webinar, e aqui a gente quer mostrar até os exemplos bem concretos de projetos que já estão em andamento hoje no Brasil. Para quem ainda está começando a entender esse setor, ver o quanto que esses projetos eles estão caminhando, a evolução disso, e o quanto que a gente já tem de produção de biogás no Brasil. Acho que até que o Felipe vai falar um pouquinho mais, mas o CI Biogás faz um mapeamento de plantas em atividade no Brasil, e hoje a gente já tem mais de 500 plantas operando. Isso é um sinal muito claro de que teve um crescimento entre a última análise, que foi em 2015, entre 2015 e 2018, teve um crescimento de mais de 100%. Então, a gente ainda é um setor pequeno, né? Ainda estamos iniciando, mas o que a gente quer mostrar é que a evolução já foi muito grande e a gente tem perspectivas muito boas para o futuro. Então, agradeço a todos os palestrantes que estão aqui, que são associados da Biogás e nos dão a força aí, né, para esse setor, para a gente desenvolver o setor. Então, agradeço a todos que estão aqui hoje e desejo um bom webinar aqui para a gente. Me dá só um minutinho antes. Eu peço desculpas para a Karina, mas eu não falei o nome da empresa dela, né, Karina? Foi. Então, a Karina é gerente de novos negócios da Acesa. Tá bom? Muito obrigado. A Tamara continua. Não, então, agora eu vou passar a palavra aqui aos palestrantes. O nosso primeiro vai ser o Felipe, do CI Biogás. Então, obrigada, Felipe. Fique à vontade. Me escutam? Sim. Então, vamos lá. Inicialmente, gostaria de agradecer a Biogás, a BMCom, pelo convite. Para o CI Biogás, é sempre motivo de muito orgulho cooperar para o avanço da cadeia do biogás no Brasil, em especial com a Biogás e seus associados, né? O CI Biogás é um associado fundador, conselheiro da Biogás, e para nós o caminho para fazer crescer é o caminho da cooperação e de atuação integrada, né? Para falar um pouquinho do CI Biogás é o Centro Internacional de Energias Renováveis, né? A gente trabalha com ênfase no tema biogás e biometano, e a gente atua através de projetos, especialmente projetos de P&D mais I, e a partir de agora a gente também está começando a trabalhar com os projetos de investimento. Mas, basicamente, o nosso carro-chefe é desenvolver projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, fazendo a integração entre as universidades, centro de pesquisa e as empresas do setor privado, para avançar e resolver gaps tecnológicos para que o biogás continue a crescer. A Tamara comentou antes sobre o Biogás Map, que é esse mapeamento que o CI Biogás coordena, né? A Biogás, Unido e Embrapa participam muito forte desse levantamento, como as empresas do setor de biogás também. A gente vem crescendo aí, o setor de biogás vem crescendo em média 30% ao ano nos últimos 5 anos. Então, é um crescimento bastante considerável. E isso passa pelos diferentes modelos de negócios que vêm sendo aplicados na cadeia do biogás e diferentes substratos que passam a ser utilizados no biogás. Um outro ponto muito relevante para esse crescimento é a questão de cada vez ter fornecedores entregando plantas com uma eficiência maior. Então, a gente viu nos últimos 3 anos a relação de produção de biogás por planta ter aumentado bastante. Isso mostra que plantas mais eficientes estão ganhando espaço no Brasil. Então, enquanto o começo dessa história recente do biogás, a gente focava em tecnologias para produzir biogás, o aperfeiçoamento dessas tecnologias e o domínio do processo de monitoramento e operação de plantas
também cresceu nessa história mais recente, nesses últimos 5 anos. Isso é muito relevante para o mercado de biogás crescer, porque isso começa a dar mais segurança e garantias para os investimentos. Só para esclarecer, o Cbiogás é diferente das outras instituições do setor privado, ela não entrega plantas de biogás, nem biodigestores, nem geradores, nem sistemas de refino. O que a gente faz é empreender projetos orientados para desafios e soluções de mercado. Então, os nossos projetos trabalham com modelos e estratégias de mercado. A gente tem uma equipe com especialistas, mestres e doutores de diversos setores, de diferentes disciplinas, e trabalhamos de forma cooperativa, ombro a ombro. Então, raramente a gente recebe uma demanda de entregar um pacote. A gente gosta de um desafio de fazer junto. Então, esse é o jeito do Cbiogás operar e empreender os projetos em que atua. E, atualmente, nesse ciclo 2020-2022, a gente tem focado nos temas biogestão e biorefinaria, geração distribuída e microgrid, mobilidade sustentável, estratégias de mercado, especialmente com as concessionárias de energia elétrica e de gás, e os processos de transferência de conhecimento para reduzir a assimetria de informação. Aqui agora eu vou citar alguns projetos de referência, um deles a unidade de demonstração em Itaipu. Essa planta opera desde 2017, ela processa 9 toneladas por mês de resíduos, e a gente utiliza resíduos de restaurante, e a gente também usa resíduos de materiais apreendidos pela Receita Federal, e pela Polícia Federal, que são produtos ou que estavam vinculados a produtos sem origem, né? Então, o produto entrou no Brasil e não tinha origem, ele é apreendido na fronteira. O Cbiogás fica em Foz do Iguaçu, que faz divisa com o Paraguai e Argentina, então a gente recebe muito material aqui, então muito tomate, cebola, azeitona, óleo vegetal. E o biogás produzido nessa planta, ele é feito o upgrade dele para biometano e abastece uma frota de 44 veículos, uma frota cativa de Itaipu. Essa planta hoje ela não opera dentro da sua capacidade, ela opera 1/8 da sua capacidade. Então, a gente tem trabalhado hoje as parcerias para trazer outros resíduos para a unidade para conseguir aumentar essa produção de biogás. Mas esse modelo de centralizar tratamento de resíduos era o nosso grande objetivo com essa planta, para poder mostrar esse modelo de negócio, um modelo de negócio que se encaixa em Ceasa, por exemplo, é um modelo de negócio que se encaixa para outras realidades de disponibilidade de substratos. Aqui um outro caso, esse caso é bastante emblemático, a primeira unidade de geração distribuída de energia elétrica do Brasil. Para o setor de biogás é um orgulho dizer que é uma planta de biogás, embora hoje o número de plantas de fotovoltaico seja muito maior. A granja São Pedro Colombari é uma granja com 5.000 suínos, ele tem produzido 32 megawatt-hora mês de energia elétrica, o volume de biogás é de 770 metros cúbicos por dia, e para ele a economia é de 60% na conta de energia elétrica. O que a gente avançou agora, numa parceria com Itaipu Binacional, a Companhia de Energia Elétrica do Estado do Paraná, a Copel, Cbiogás e Fundação PTI, para um microgrid aqui. Na falta da concessionária, esse produtor assume 4 unidades consumidoras vizinhas a ele. Então, no caso de faltar energia nos vizinhos da Granja São Pedro, ele assume a entrega de energia para esses produtores. Então, são 4 unidades consumidoras com um consumo médio de 8 megawatt-hora mês. O que a gente está fazendo aqui é validando um modelo para poder
pegar regiões de fim de linha, das linhas de distribuição de concessionárias, e passar a valorizar esse tipo de projeto, ao invés de ter um gasto bastante grande de investimento na infraestrutura de distribuição. Aqui um outro case, o case do projeto Entre Rios do Oeste. Aqui são 18 propriedades rurais, cada uma com seu biodigestor. Elas produzem o biogás, que ele é encaminhado para uma mini central de energia elétrica, uma rede coletora de biogás de 20 quilômetros, gera 3.000 megawatt-hora ano, e essa energia gerada é compensada em 66 unidades consumidoras do município. Nesse caso aqui, o município abriu uma chamada pública para comprar o biogás dos produtores. A central é da prefeitura e o biogás é do produtor. A prefeitura abriu uma chamada pública para comprar esse biogás dos produtores e remunera esses produtores mensalmente pelo biogás. Então, é um caso de compra de biogás para beneficiamento. Desculpe, nesse caso aqui foi um P&D, todos os projetos que eu citei antes foram todos projetos de P&D. Esse aqui da chamada 14 da ANEEL, também com a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, a Copel, a Prefeitura Municipal de Entre Rios do Oeste, a Fundação Parque Tecnológico Itaipu e o SEI Biogás. A gente tem diversos outros cases para citar, mas gostaria de citar esses que estão em operação, né? O microgrid, a gente está encerrando a implantação dele agora, para não citar todos os projetos empreendidos até o momento. Fico à disposição para eventuais dúvidas aí. Obrigado. Obrigada, Felipe. Aproveitando, até que a apresentação até foi rápida, eu vou fazer uma pergunta para você. Queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, o que você viu que mais evoluiu no setor, né? Como você vê essa evolução do setor de biogás, o que você considera que mais teve de desenvolvimento tecnológico ou de modelos de negócios também, o que você entende que para o setor estar no estágio que está, o que já foi conquistado? Se falasse um pouquinho. Legal, obrigado, Tamara. Um ponto que eu tenho visto que mudou bastante é que subiu o sarrafo em relação aos fornecedores. Antes, a gente via a compra de tecnologia com menos critério do que a gente vê hoje. Então, hoje, quem está contratando projetos de biogás tem sido muito mais cuidadoso na tecnologia que estão escolhendo, nas garantias de produção de biogás. Não é raro agora a gente ver que uma solicitação de incluir desempenho em contrato era uma coisa muito rara de se ver antes. Hoje, o comprador já tem falado, o cliente já tem pedido para os fornecedores para incluir questões de eficiência, de desempenho, e isso mostra que eles estão focados no resultado do biogás. Então, a motivação tem mudado. A motivação que antes era produzir biogás, agora é utilizar o máximo de biogás que eu posso utilizar. Então, isso quando volta para a tecnologia que eu estou escolhendo, para o fornecedor que eu estou escolhendo, exige que os fornecedores se desenvolvam. Então, se eu falar só em relação a geradores de energia, por exemplo, o que o setor evoluiu nos últimos 5 anos é absurdo. Biodigestores, há 5 anos atrás, a gente tinha 1 ou 2 que poderiam entregar um CSTR, um sistema com alta eficiência a um preço competitivo aqui. Hoje você já encontra mais fornecedores que conseguem entregar soluções de biogás com um preço competitivo no Brasil. Então, isso tem tido reflexos muito positivos em aumento da produção de biogás, né? Então, a produção de biogás tem aumentado mais do que o número de plantas. Isso mostra que as plantas maiores, plantas mais eficientes estão entrando no mercado.
Perfeito. Isso está muito em linha com o que a gente tenta passar também, né, dentro da Biogás, que a gente quer colocar mais para que todo mundo tenha acesso a essa informação, mostrando que os projetos hoje eles estão mais eficientes, que no passado a gente teve aí uma quantidade de projetos que ficaram sem manutenção e que foram paralisados, e isso gera uma imagem ruim para o biogás, para o setor como um todo, e fazendo com que investidores não escolham essa tecnologia. Então, o que a gente quer trazer aqui é exatamente que o setor está em um outro estágio, está num outro patamar de desenvolvimento, com níveis de eficiência muito maiores, até entendendo que é um setor com... Os projetos de biogás, eles têm um investimento alto, mas quando você entende que o retorno ele pode ser muito alto, quem tem esse resíduo, ele vai estar mais disposto a investir, né? Entendendo o funcionamento desses projetos, e que não adianta economizar, fazer um biodigestor que não tem mistura, que, se for necessário, ter um aquecimento, condições que vão aumentar muito a eficiência e aumentam o custo, sim, mas vão aumentar muito o retorno. Então, entender como que esses projetos funcionam, né? Então, isso que é bastante relevante da gente ressaltar em como está hoje. Eu vou passar, então, para o próximo palestrante, Torben, se você... Torben da Castrolanda. Então, boa tarde, pessoal. Também gostaria de agradecer a oportunidade de estar demonstrando os nossos projetos aqui, tanto da Castrolanda como da Energic, projetos em desenvolvimento, que só tem legal. Então, vou apresentar aqui dois cases nossos, são dois projetos aí que estão em via de finalização. E para entrar em operação, mais à frente eu explico a diferença entre elas e também entre os dois segmentos da empresa. Então, só me apresentando um pouco melhor, meu nome é Torben, de formação eu sou engenheiro agrônomo, trabalho aí na Castrolanda já faz 5 anos. Os 4 primeiros anos aí trabalhando mais na parte ambiental, trabalhando com projetos, também trabalhando aí em indústria, com gestão de ETA e ETA. E desde janeiro aí fui convidado a fazer parte desse projeto. Eu acho que está meio como ruim. Responsável técnico dessa área. Então são dois cases. Nós temos um case. Estão me ouvindo bem? Eu Alô? acho que está acontecendo até o áudio. Alô? Acho que a gente podia Alô, pessoal, estão me ouvindo? Para ver se você consegue corrigir. Você está com, talvez, sem fio, não sei, mas ele está cortando um pouco. Se você puder, de repente, trocar, e a gente pode inverter um pouco aí, não sei se a Tamara, a gente podia passar um pouco aí para outra falar, porque está cortando um pouco a tua... Eu queria só comentar, aproveitar esse momento até para comentar que nós estamos com 103 pessoas aqui assistindo e que as pessoas podem colocar suas perguntas aqui no chat, que a gente vai, logicamente, se houver tempo ainda hoje, passar as perguntas aqui para que sejam respondidas aqui ao vivo. Caso não sejam respondidas ao vivo, depois a gente vai responder no próprio chat, que vai ficar disponível no canal do YouTube, né? Eu queria dizer também que a importância desse trabalho que a gente está desenvolvendo com a Biogás é exatamente isso, mostrar o grau de investimento, o grau de tecnologia que o setor do biogás está atingindo e que realmente nós ficamos muito felizes de ver o potencial de crescimento daquilo que está acontecendo com esse mercado. E a gente quer cada vez mais exatamente isso, poder disponibilizar essa informação ao mercado. Nós, da BMCom, nós somos também editores da revista Meio Ambiente Industrial. Nós vamos deixar aqui também no chat
o site para que vocês possam consultar, porque sempre nós estamos disponibilizando também uma série de entrevistas, uma série de matérias abordando o tema biogás. Então, eu gostaria de passar novamente aqui para a Tamar, para ela tomar a frente, e ela passar, então, para o próximo palestrante, e depois a gente retorna para o Torben para que ele possa dar continuidade. Tá. Vamos seguir, Daniel, com você. Tá bom, então eu assumo. Então eu vou passar aqui uma apresentação rapidinho, então, da ZEG. Deixa eu só compartilhar a tela. Estão vendo a apresentação? Sim. Não sei se está em tela cheia para vocês. Para mim não está. Ainda não, é só colocar em tela cheia. Agora foi. Então, maravilha. Então, obrigado a todos pelo convite. É um prazer participar do webinar. Acho que uma discussão técnica e institucional bastante relevante para o momento que a gente está vivendo. Eu vou passar um pouquinho aqui de como a ZEG enxerga o biogás e 2 exemplos de projetos que nós estamos entregando agora no início do segundo semestre para vocês verem o caminho, a rota de tecnologia e de estratégia de negócio que nós escolhemos. Então, a agenda, falar rapidinho da importância do biogás, a vocação do Brasil para a produção do biogás e os nossos projetos. Foi brevemente falado aqui, até pelo Felipe no começo, né, que é um setor em desenvolvimento, com cada vez mais projetos sendo lançados ao mercado, e que só é possível o setor se desenvolver se tiver cooperação, e eu concordo 100% com ele. Esse é um mercado que a gente precisa de ajuda mútua para o desenvolvimento. Eu entendo que as barreiras de produção do biogás estão muito superadas, tecnologias novas, formas de exploração mais competitivas. Acho que a produção está indo para um caminho de ser cada vez mais dominada, e agora é um trabalho conjunto para que se desenvolva a ponta consumidora dos produtos finais que são beneficiados aí com a utilização do biogás. Então, nós entendemos um grande potencial de produção do biogás através de aproveitamento de resíduos do mercado agroindustrial. É, obviamente, um produto que origina a substituição dos combustíveis fósseis. Nós acreditamos na rota de energia elétrica para um pedaço da produção e do biometano, com a principal rota de produto final, utilizando o destino aí do biogás de forma mais rica, mais nobre. Então, a gente aposta muito no biometano, então um biocombustível que pode ser utilizado na geração de eletricidade, mas também pode ser utilizado na utilização de indústrias e de veículos, substituindo ali o diesel ou o gás natural. Obviamente, reduz também a emissão de metano e de CO2 na atmosfera, proporciona a produção do CBIOS dentro da política do RenovaBio, para quem for para a rota do biometano. Tem crescido muito a quantidade de plantas e, como eu falei, a utilização pelas indústrias em substituição ao gás natural ou ao diesel no seu processo produtivo. O Brasil é um país que nasceu com a vocação da produção do biogás, né? A transição energética que o país encontra e está enfrentando hoje, a gente vê muito na mídia, vê muito no mercado, a gente falar sobre usina solar e usina eólica. E a gente entende que o biogás tem um papel bastante importante e protagonista dentro dessa revolução e dessa transição energética que a gente está vivendo. E todo esse processo de pandemia tem feito com que, de uma forma geral, o consumidor, as indústrias, o setor produtivo, de uma forma geral, enxergue o renovável como fonte para o futuro da produção sustentável no Brasil. Então, eu não consigo encontrar mais indústria, frotistas, que hoje não pensem na solução renovável para a complementação do seu processo produtivo. Esse é um caminho que não volta mais, e eu entendo que o biogás ele tem aqui um encaixe perfeito para a estratégia de diversificação de portfólio da produção elétrica renovável no Brasil e de combustíveis de uma forma geral.
Então, o potencial teórico de produção de biogás é muito maior do que a meta do Brasil no âmbito do Acordo de Paris. Isso mostra o tamanho do nosso mercado. A possibilidade de produção do biogás no interior do país, ele casa perfeitamente com a oferta do gás natural, por exemplo, do pré-sal. O gás natural vem do pré-sal, sai ou mesmo importado, ele chega no litoral, ele é transportado para o interior do país até um determinado limite e depois ele tem ali um vasto território brasileiro não coberto por gasodutos e que precisa do gás para se desenvolver, e o biogás encaixa perfeitamente ali. Então, é um produto que ele tem sinergia com o próprio gás natural, então ele não é só um produto de competição, ele é um produto que hoje ele agrega valor, né, na matriz energética brasileira. Para falar um pouquinho dos projetos, e eu gosto bastante de tentar tangibilizar sempre, né? Por anos a gente viu e ouviu falar sobre o potencial e sobre como esses projetos podem ser explorados e o que a gente pode fazer com eles. E hoje eu trago 2 projetos que estão em fase final de implementação, projetos robustos, para mostrar um pouco dos caminhos que nós escolhemos. E o primeiro que eu vou mostrar para vocês é um projeto de fase 1 energia elétrica. É um projeto que nós desenvolvemos em parceria com a Mar Borges. A Mar Borges, ela fica na Amazônia, no Pará. É uma das maiores empresas do Brasil de produção de óleo de palma e de palmiste. Então, o processo de produção de óleo de palma sobra um resíduo, que é a vinhaça. Então, a vinhaça nós passamos no biodigestor da ZEG e nós desenvolvemos um modelo construtivo que busca a otimização risco-retorno. Ela busca isso e a gente consegue fazer com que os projetos sejam modulares e cresçam à medida que a demanda do mercado ou a oferta de produto orgânico vai aumentando. Nós, no caso da Mar Borges especificamente, ajudamos eles na solução de um potencial passivo ambiental, que era o rejeito do processo produtivo, que era a vinhaça do óleo de palma. Então, todo esse resíduo passa no nosso biodigestor, nós extraímos ali a carga orgânica, produzimos o biogás, devolvemos para a Mar Borges a água pronta para o processo de irrigação, ele devolve isso para a lavoura e o biogás produzido ali, nós produzimos a energia elétrica para o consumo da própria indústria e hoje o consumo da indústria, a produção de biogás ali, de energia elétrica do biogás, representa 70% do consumo de energia elétrica da Mar Borges. Essa fase 1 do projeto Mar Borges, e o projeto prevê aí outras fases. A fase 2, nós vamos partir para a purificação desse biogás e produzir o biometano. O biometano da ZEG tem nome porque tem uma concentração elevada de metano, então nós nomeamos esse combustível de gás bio, e o gás bio da ZEG vai abastecer os caminhões da própria frota da Mar Borges para que ela comece a substituir sua frota de veículos a diesel por veículos a gás. Então, sempre que nós produzirmos o biometano, nós podemos entregar ele como um combustível liquefeito ou gasoso, tanto para a indústria quanto para a frota. Esse é o nosso primeiro projeto, então, que é o projeto Mar Borges. Essa é uma foto atual da fase final de implementação da lagoa. Nós estamos partindo agora para a cobertura, né, e ele já começa a entregar o primeiro quilowatt elétrico no final do mês de agosto, início do mês de setembro. É interessante enxergar aqui o potencial modular da nossa tese, e lembrando que conforme o mercado demande mais, a gente vai crescendo a quantidade de lagoas e vai administrando cada lagoa como um ser vivo independente, o que traz aí uma excelente gestão de risco do ativo. Os geradores que vão operar na Mar Borges já estão prontos, já estão sendo despachados para lá, então, a partir de agosto, finalzinho de agosto, nós já começaremos a suprir a Mar Borges do seu produto, a energia elétrica produzida do seu próprio rejeito produtivo. A nossa segunda grande tese é a tese do biometano. O biometano oriundo aqui, eu vou mostrar um projeto que é oriundo do aterro sanitário. Nós operamos o biogás do aterro sanitário da EcoUrbis, que fica na zona leste de São Paulo. Ali nós temos uma quantidade equivalente a 360 mil metros cúbicos de biogás por dia. Uma parte desse biogás já abastece uma termoelétrica de 5 mega, que está despachando energia em geração distribuída. E o restante desse biogás, nós vamos dividir aí em fases de produção
do biometano. Então, nós vamos para a purificação desse biometano e agora, no início de setembro, nós começamos a produzir 30 mil metros cúbicos por dia de biometano. E para ter uma correlação do biometano, né, do gás bio em relação ao diesel, 30 mil metros cúbicos por dia de gás bio equivalem a 25 mil litros de diesel. E o produto oriundo aí do biogás do aterro sanitário, ele começa a abastecer 2/3 dessa produção nossa, vai abastecer frotas. Então, nós já firmamos contratos para abastecimento de frotas. Então, nós vamos aqui contribuir com a redução de emissão de CO2 em diversos veículos movidos a gás. E o outro 1/3 da produção, nós vamos abastecer indústrias da região que querem o combustível renovável no seu processo produtivo. Então, esse projeto ele já está implementado, está agora em fase final de homologação ANP, entra em operação no final de agosto, começo de setembro, a depender aqui da velocidade da obtenção das licenças. É um projeto dividido em 3 fases. Fase 1, 30 mil metros cúbicos, fase 2, mais 30 mil, e fase 3, mais 30 mil, chegando a 90 mil metros cúbicos por dia de biometano. Essa é a primeira planta em escala comercial no estado de São Paulo, e vai ser uma das maiores do Brasil quando ela estiver 100% implementada. E, como eu mencionei, o combustível comercializado aí para indústrias de abastecimento de frotas. Para finalizar, é importante dizer, a ZEG atua tanto na frente energia elétrica quanto na frente produção de combustível. Nosso maior desafio e o nosso maior foco está na produção de combustível, até pela nobreza do processo que ele proporciona, substituir o diesel, substituir a emissão, reduzir em até 95% a emissão de CO2 em veículos pesados e fazer com que as grandes rotas do Brasil sejam recheadas aí de veículos movidos a combustível renovável, é uma das teses que a gente mais acredita, é um dos caminhos que a gente mais persegue. Então, hoje a gente está desenvolvendo um pipeline muito grande de produção, já temos diversos potenciais mapeados, já asseguramos um pipeline produtivo significativo e agora estamos finalizando o desenvolvimento da demanda industrial e logística para que possa absorver toda a produção da ZEG aí nos próximos 3 anos. Então, era isso que eu queria passar aqui de mensagem e, mais uma vez, obrigado a todos. Obrigada, Daniel. Deixa eu tentar tirar Eu aqui. queria... Então, direitinho, tá. Daniel, eu queria te perguntar, aproveitar, né, essa tua experiência também toda, e queria que você contasse um pouquinho do que você vê dos desafios e de como vocês entendem, como a ZEG entende os projetos de biogás, que são bastante diferentes de outras fontes de energia, né? Se você explicasse um pouquinho essas diferenças e quais são os principais desafios assim, desses projetos. Tá bom. Nós atuamos em energia fotovoltaica, energia hidráulica e energia waste to energy. Então, nós temos aí cada unidade de negócio nossa focada num tipo de solução. A diferença que eu vejo para o biogás em relação às demais fontes é o potencial de descentralização da produção. A quantidade de potencial do agronegócio para que possamos produzir biogás, onde o Brasil mais precisa, é ímpar. Então, ela está hoje muito bem localizada e é atualmente economicamente viável. Acho que o principal desafio que nós enfrentamos nos últimos anos era a viabilidade econômica dos projetos. Hoje, nós conseguimos produzir um combustível que compete com o gás natural de forma direta, com benefício ambiental, com CBIO associado e num preço tão igual ou mais competitivo do que o próprio gás natural. Então, essa é uma realidade que veio, ela é transformacional, ela é sem volta, e eu diria para você que talvez o principal desafio seja que a demanda entenda esse produto como um produto no-brainer, que seja um produto fácil de ser assimilado. Talvez isso vá acontecer de forma natural no decorrer do próprio segundo semestre, com não só a ZEG, mas os demais parceiros aí, demais empresas do mercado, comercializando o seu produto e demonstrando para o mercado que é um combustível com um poder calorífico similar a qualquer
ou tanto ao diesel quanto ao gás natural, e com todos os benefícios que ele traz aí na sua rota inteira. Eu não sei se eu tirei a minha apresentação da tela, eu tirei? Ainda não. Pois é, não sei o que aconteceu aqui, mas eu vou dar um jeito. Acho que é ali em cima. Mas ele tá diferente, espera aí. Pronto, agora foi. Para mim ainda está aparecendo a sua apresentação. Eu vou conseguir. Deixa eu aproveitar, então, esse minutinho para dizer para vocês que a gente agradece a participação das pessoas aqui. São 130 pessoas nos assistindo agora. Queríamos agradecer bastante aí a participação de vocês, que para nós é muito importante, e que vocês realmente deixem algumas perguntas. A gente está recebendo já algumas perguntas aqui. A gente vai tentar fazer com que essas perguntas sejam feitas ao final aqui da nossa webinar. E aí vamos dar continuidade, então, Tamara, por gentileza. Beleza. Daniel, obrigada. Eu gostei da sua colocação, porque o que a gente quer, o que eu falo muito, né, que eu tenho, quando a gente participa dos webinars, e o objetivo da gente fazer esses é exatamente aumentar o conhecimento. O que eu digo que o maior desafio do setor de biogás hoje é o conhecimento, é que quem tem o resíduo entenda esses resíduos como uma fonte de receita, consiga realmente ver valor naquilo, né? E não só ter que dar um tratamento, ter que dar uma destinação, mas que enxerguem isso não como um lixo, como algo a ser tratado, mas sim como uma nova fonte de recursos, né? dentro da empresa. E o nosso maior desafio é realmente aumentar o conhecimento, a disseminação da informação de que esses projetos são viáveis, né, de que o biometano ele já tem um preço competitivo com gás natural, a geração de energia elétrica é completamente viável, e esses projetos, né, tanto se pagam quanto são extremamente rentáveis. Então, obrigada aí pela sua colocação. Vamos ver se, Torbi, será que você já... Vamos ver se você consegue apresentar, trazendo... Tá, vamos tentar lá, Tamar. Eu desliguei a minha câmera aqui para ver se dá uma melhorada. Então, como eu estava falando, aqui na nossa região dos Campos Gerais, são 2 projetos que a gente está em desenvolvimento. Um é da Energic e um da Castrolanda. Então, são 2 projetos que têm suas particularidades também, e são de 2... digamos, 2 segmentos diferentes. É de intercooperação e outro da própria Castrolanda. Eu acho que a gente vai ter que dar uma parada de novo, Claudinho. Está muito ruim aqui o áudio. Primeiros anos aí mais na área ambiental, trabalhando com projetos de licenciamento, projetos... Gente, vocês desculpem, mas transmissão ao vivo tem esses problemas, né? Transmissão ao vivo. Desculpe, Tony, mas eu acho que você vai ter que dar uma verificada novamente aí. Eu gostaria, então, Tamara, vamos passar adiante, né? E ele retorna em seguida. Sim. Torbi, se você puder, às vezes, tentar desconectar e conectar de novo, talvez pode... Às vezes é uma instabilidade aí da rede. Acontece, eu estou com o motoqueiro aqui passando também. Bom, Karina, vou passar a palavra para você. Ok, muito obrigada. Deixa eu... Já estão vendo a minha tela? Ainda estamos sem a tela.
Agora sim. Estão vendo bem? Entrou, beleza. Perfeito. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o nosso projeto. Meu nome é Karina, eu trabalho na CESA Bioenergia e venho falar um pouco do nosso projeto de biometano em Tamboara, no Paraná. Antes de entrar no nosso projeto, falando um pouco da nossa empresa, a CESA é uma empresa que fornece soluções para a produção de biometano, seja na parte da purificação, a compressão, o transporte e a comercialização do biometano, e o uso desse biometano para veicular industrial, comercial ou geração de energia. A CESA ela faz parte do Grupo NPR, que é uma empresa com mais de 25 anos de experiência no mercado de gás natural. Falando um pouco do nosso grupo, essas são as empresas do nosso grupo. A gente tem a Aspro, né, que fornece soluções de compressão de gás, ou biometano, a Neogás, que faz o transporte de gás natural comprimido, ou biometano, e a CESA, que fornece a molécula alternativa de metano. Né? Então, com essas empresas do grupo, a gente objetiva verticalizar o mercado de gás natural. E a Sinergás é a nossa empresa de locação de equipamentos. Entrando no nosso projeto, esse projeto foi uma parceria entre a CESA e a Geoenergética. A CESA ela entrou com a sua experiência em purificação de biogás, compressão e transporte de biometano, e a GEO com seus mais de 10 anos de experiência na biodigestão de resíduos da agroindústria. E o objetivo da nossa planta era implantar uma planta de escala piloto para comprovar o sistema de produção e comercialização de biometano. E, com isso, viabilizar e promover a inserção do biometano na matriz energética, substituindo combustíveis fósseis impostos e diesel em frotas cativas. Falando um pouco do escopo do nosso projeto, ele inclui receber mais ou menos 140 metros cúbicos hora de biogás da GEL. Esse biogás ele passa por um processo de purificação que utiliza a tecnologia PSA. Esse biometano, depois, ele passa por um cromatógrafo, onde a leitura da qualidade é feita. Depois, ele é odorizado, comprimido a 250 bar e, então, transportado via carreta GNC, gás natural comprimido, mais ou menos 85 quilômetros até um posto de gasolina em Maringá. Falando um pouquinho da tecnologia de purificação, a tecnologia lá, como eu falei, é PSA, Pressure Swing Adsorption, ou adsorção por troca de pressão. O nosso fornecedor dessa tecnologia é a Carbotec, uma empresa alemã. E essa planta ela consiste basicamente de 5 etapas. A primeira é um pré-resfriamento do biogás. Depois, esse biogás ele é comprimido a mais ou menos 4, 5 bar, onde ele entra na parte de secagem e dessulfurização, né, remoção do H2S, e, por fim, na etapa do PSA, é feita o enriquecimento do metano. Aqui tem uma foto da nossa planta. Como vocês podem ver, o PSA, a tecnologia de purificação, está dentro desse container. É uma solução containerizada, muito plug and play. E, então, a gente recebe o biogás pela essa tubulação aqui na esquerda, é feito uma pré-secagem, né, um resfriamento desse gás, porque ele é enviado por um soprador, né, do biodigestor. Depois ele entra no container, né, para purificação, onde ele sai com mais ou menos 4, 5 bares, entra no nosso compressor de gás natural, né, o biometano, onde é elevada a pressão a 250 bar para dentro desse sistema essa armazenagem. E da armazenagem, o biometano é enviado aqui embaixo para o nosso ponto de abastecimento. O trajeto, né, do GNC vão ser mais ou menos 85 quilômetros, que é de Tamboara, né, até Maringá, e esse biometano vai ser transportado em uma carretilha parecida com essa que tem na foto.
Aqui a gente tem uma foto do posto, né, que a gente já tem contrato para venda do biometano nesse posto em Maringá. Ele hoje só vende combustível líquido, vai ter que ser feita uma pequena instalação para poder receber o GNC e trocar uma das ilhas para poder abastecer o GNV, o bio-GNV, em vez do diesel, né? Então, enquanto a gente termina a execução do projeto, né, finalizamos o projeto, temos feito alguns testes com biometano na nossa planta, chegamos a abastecer um Audi A5 G-Tron, que estava no Brasil para testes, né, para estudo do potencial do mercado. Abastecemos também 2 carretas de 5.000 metros cúbicos, e esse biometano ele foi usado para testes, né, na queima de uma caldeira industrial. E também abastecemos uns cestos, né, com biometano, e esse biometano foi usado para testar trator e caminhão a gás, né? Bom, então, o desenvolvimento desse projeto nos ensinou muito, né, e a ideia era passar um pouco dos desafios que nós entendemos que o pequeno produtor de biogás tem hoje na execução desses projetos, desse tamanho. Em termos do licenciamento ambiental, como é um mercado ainda muito novo, não existe conhecimento desse tipo de projetos por muitos técnicos nos órgãos ambientais, né? Então, algumas vezes o seu projeto sai da unidade ambiental perto do seu projeto, tem que ir para uma outra unidade maior, que lá sim tem um técnico habilitado para analisar o projeto, e nesse processo se aumenta um pouco o cronograma do projeto. Em relação a outro ponto sobre a licença ambiental, é que muitas vezes esses projetos de biometano são considerados, o processo de licenciamento desses projetos é o mesmo de uma atividade poluidora, né? E na verdade, esses projetos são de mitigação de emissões, né? de redução de impacto ambiental. Então, talvez uma simplificação do licenciamento poderia ser algo pensado para os pequenos produtores. Em termos de licenças da ANP, o maior desafio é que o pequeno produtor ele tem os mesmos requerimentos que o grande produtor, né? Seja um grande aterro sanitário, seja uma refinaria de biodiesel, né? Então, todos esses requisitos para atender a especificação da ANP oneram o projeto, e para o pequeno produtor isso pode ter um grande impacto no CAPEX. Outro desafio é a formação de mão de obra específica. Nós tivemos dificuldade em achar operadores para a planta, né, mas acabamos indo pelo sistema Senai, que foi muito útil. A integração dos diferentes sistemas com uma automação limitada, de novo, né, esses projetos menores, o investimento que você pode fazer em automação é limitado. E com o mínimo de uma automação possível, tem que ter certeza que todos os processos vão ser integrados da melhor maneira possível. Outro detalhe de operação é a falta de fornecedor local de carvão ativado específico para dessulfurização de biogás. Temos encontrado essa dificuldade no mercado. E, por último, financiamento para projetos de abaixo de 10 milhões de reais. Muitos desses bancos de desenvolvimento, bancos comerciais, requerem garantias garantias reais, e o pequeno produtor muitas vezes não consegue apresentar, e algumas vezes esse financiamento ele é feito por bancos repassadores, que são um pouco mais burocráticos, um pouco mais lentos nos seus processos, e o pequeno produtor acaba tendo que colocar o dinheiro na frente para depois conseguir o financiamento. Então, esse é um outro desafio aí que precisa ser trabalhado. Os meus últimos 2 slides, eu queria falar um pouco do potencial do biometano. Como a gente já viu nas outras apresentações, o potencial é enorme. Se a gente olhar só
o potencial de biometano de fonte sucroenergética são 56 milhões de metros cúbicos por dia, quase 2 gasbol. E todo esse biometano ele está no interior do país, né? Longe dos gasodutos que estão no litoral, e isso faz com que o biometano seja mais competitivo. Outro fator importante que potencializa o mercado de biometano também é o início da fabricação dos caminhões a gás no Brasil. Então, hoje, o usineiro ele consegue produzir seu biometano e substituir o diesel na frota dele, que antes era o segundo maior custo operacional dele. E, para finalizar, alguns números aqui sobre a competitividade do biometano. No gráfico da esquerda, temos os preços dos combustíveis no Brasil nos últimos 6 meses, ou seja, aqui a gente já consegue ver, esses números incluem o impacto do coronavírus e da redução do preço do petróleo. E, mesmo assim, o biometano continua interessante, ele continua mostrando uma economia, e quando quando se considera a eficiência energética de cada combustível, o biometano fica 45% mais barato que esses outros concorrentes. Bom, era isso que eu queria apresentar. Foi um pouco rápido, mas estou aqui para dúvidas e agradeço a oportunidade mais uma vez. Obrigada, Karina. Foi muito boa a tua apresentação. Eu já fui pegando aqui alguns comentários seus que eu achei bem interessantes. Primeiro, desses desafios, né? Quando a gente fala que falta conhecimento sobre o biogás, não é só para os consumidores, não é só para os potenciais investidores, mas dentro das agências reguladoras, dentro do próprio governo, dos bancos também, né? Falta conhecimento sobre biogás em diversos setores, e aqui a gente quer trazer também um pouquinho disso, e a gente ainda está em estágio de desenvolvimento, e temos aqui representantes desses desbravadores desse mercado, né? Então, a CESA trazendo um pouco dessa experiência de um projeto pequeno de biometano, que passou aí por diversas dificuldades, diversos desafios relacionados a uma cadeia que está em fase inicial de desenvolvimento. Então, obrigada por compartilhar isso com a gente. É muito interessante de ver, e a gente sabendo que os próximos que virão já vão ter esses ganhos, né? Esses ganhos de informação. Queria até, né, também aproveitar para te perguntar um pouco, você já falou um pouco do potencial de biometano, como que vocês estão vendo o mercado de biometano, se você pudesse até falar um pouquinho em relação ao novo mercado de gás, como que o mercado de gás natural também pode puxar o biometano, também pode ser um fator de impulso aí para o nosso biocombustível. Sem dúvida, a gente sempre foi aliado do gás natural, né? E sempre trabalhamos em conjunto com as distribuidoras de gás natural. Nunca foi nossa intenção concorrer, sempre foi achar soluções em conjunto, né? Então, esse benefício do novo mercado de gás, sem dúvida, vai ajudar a potencializar o mercado de biometano. A gente acha que vai ter muito mais demanda para esse gás, né? E, ao mesmo tempo, a regulamentação já está bem solidificada em termos de qualidade, em termos de produtor de biometano, né? Tem alguns outros detalhes que a gente tem que trabalhar, mas, em termos gerais, o cenário de regulação está bem preparado para que a gente possa fornecer, né, suprir a demanda que vai vir com essa abertura do mercado de gás natural. Então, vejo aí muitas oportunidades para os dois mercados. Obrigada, Karina. Torben, vamos tentar mais uma vez. Espero que dessa vez dê certo, porque vocês têm um projeto muito, muito interessante para apresentar. Agora vai.
Estão me ouvindo bem agora? Sim. Tá bom, então vamos lá. Então, a nossa região aqui são dois projetos. São dois projetos, então, das cooperativas aqui. Um projeto próprio da Castrolanda, que é instalado em uma unidade produtora de leitões aqui. Esse projeto usa todos os substratos que vêm da própria unidade e é um investimento próprio da Castrolanda. Então, a unidade de produção também é nova e o biodigestor veio também com o início desse projeto da unidade, ele também foi construído. E temos o segundo caso aqui, que é o biodigestor da Energic. O que é Energic? Então, aqui nós temos um segmento que é a intercooperação das três principais cooperativas aqui da nossa região, as cooperativas de origem holandesa, que são a Fries, a Castrolanda e a Capal. Essas três cooperativas, elas formam a Union, e a partir da Union formou-se a Energic, geradora de energia. Então, aí, basicamente, é um investimento próprio da Castrolanda e um outro biodigestor aí com investimento um pouco maior, que é investimento dessas três cooperativas. Aí, contando um pouco como que foi toda a idealização do projeto. Então, eu trabalho aí 5 anos na cooperativa e desde que eu estou na cooperativa sempre ouço falar de biodigestores como rota para tratamento de resíduos sólidos orgânicos, né? E sempre pensando no viés ambiental, isso lá atrás, com uma melhor rota para tratamento e também visando aí a redução de custos para destinação, né? Tendo visto principalmente as indústrias, grandes geradoras. Na nossa região aqui nós temos também um produtor que é referência, que é o seu Ian Rages, da Chácara Marujo, que está ali na foto acima. O seu Ian foi um dos primeiros a trazer as tecnologias CSTR para o Brasil, foi uma pessoa que visitou plantas da Europa, isso lá atrás, buscou a tecnologia, se interessou, trouxe para sua propriedade, implantou, com certeza teve diversos desafios aí para implantar, até porque na época não tinha tanto conhecimento sobre a tecnologia internamente aqui no país, mas fez funcionar e ele é uma referência hoje para nós aqui em relação ao aproveitamento do biogás e também aproveitamento do próprio digestato. Então nós tínhamos aqui na cooperativa essas duas referências, na verdade a referência do seu Iarras, produtor da Castrolanda, e também esse pensamento de biodigestor como rota para tratamento de resíduos sólidos orgânicos, mas ainda faltava a engrenagem financeira, né? Quem que ia dar viabilidade para os projetos. Foi então aí que a área de energia, na época quem era o gestor da área era o Vinícius Frites, ele abraçou esses projetos e colocou embaixo do braço e buscou alternativas também para rentabilizar e dar retorno financeiro e também viabilizar um projeto de investimento, né? Porque as tecnologias, quando vêm de fora, também não é algo muito barato. E esses projetos foram montados com base em geração de energia elétrica e foi apresentado esses projetos e houve a viabilidade, houve a aprovação das diretorias, tanto da Union quanto da Castrolanda, e o que possibilitou esses projetos a saírem efetivamente do papel, né? Então, esses dois projetos, eles estão aí em fase de término de projeto, de execução. A questão da pandemia também atrapalhou um pouco nós aqui nessa fase final de projetos aí para comissionamento de energia elétrica, mas os dois já estão gerando gás e a gente está nessa fase de transição para realmente poder exportar energia. Esse é um dos nossos projetos, que é o projeto de investimento próprio da Castrolanda. É o projeto instalado na unidade produtora de leitões. Então, basicamente lá nós temos 2 biodigestores, 2 fermentadores, um modelo CSTR de mistura contínua e também um modelo aí canadense Lagoa Coberta. Então, o objetivo é ali separar os resíduos mais sólidos e também a parte líquida. Então, é aproveitar os mais sólidos na mistura contínua e a parte mais líquida no biodigestor canadense. Potência instalada aqui é 200 kW, visando também atender a própria unidade produtora de leitões, também comercializada excedente. Produção de biogás de 1.938 normais metros cúbicos por dia. E, além da energia elétrica, essa unidade também, como geralmente tem unidade produtora de leitões, ela precisa do aquecimento térmico para creche de suínos. Então, a gente, além de produzir energia a partir do biometano, também utiliza o biogás para fazer esse aquecimento térmico da unidade. Então, as biomassas aqui são basicamente o que vem lá da unidade produtora de leitões, que seriam os dejetos animais,
carcaça de animais mortos ali na própria produção, e também alguma coisa de refeitório. Aí um fluxograma bem simplificado ali de como é o processo. Então, basicamente, nós temos um tanque de equalização, um tanque que também serve como decantação, que recebe todos os desertos, também recebe a carcaça triturada. E nessa fase de decantação, a gente separa aí a fase mais sólida que eu falo em torno de 15, 14% de matéria seca, a gente encaminha para o biodigestor CSTR de mistura contínua. O sobrenadante, que seria a fase líquida, vai para o biodigestor lagoa coberta. Então, aí a gente tem um encontro de gases desses dois biodigestores, a gente utiliza tanto para biorefinaria, né, purificação do biogás. Nós temos aí um processo de refino de 2 estágios ali, com lavagem de sulfato férrico, também para extração de H2S e também retirada ali de CO2 através do processo de pressão. E esse biometano vai para o motogerador e gera energia elétrica. Já também, em paralelo, segue o biogás para energia térmica, para aquecer a unidade. E o digestato também, a gente tem a saída dos dois. Tem duas lagoas de armazenagem de digestato, e ele é utilizado também como biofertilizante líquido ali nas propriedades ao redor. Uma imagem aérea aí de como é o projeto. Então, basicamente, ali embaixo nós temos o tanque de equalização, decantação, um triturador de carcaças. A parte mais sólida tem uma bomba submersa que envia todo o material um pouco mais sólido para o CSTR, e o sobrenadante vai para o biodigestor lagoa cadência de lagoa coberta. O biogás, então, ele pode seguir tanto direto para a unidade para aquecimento térmico ou para passar pela fase de purificação. Então, aqui são os 2 estágios, lavagem aqui de gás com sulfato férrico para extração de H2S, e aí o sistema de tratamento sob pressão para retirada de CO2, amônia também, com residual de H2S. Aqui em cima nós temos o motogerador para injetar energia na rede. Em relação à aplicação do digestato, então, o cooperado da própria Castrolanda que utiliza esse digestato na propriedade. Já a propriedade onde foi instalada toda a UPL, que é a unidade produtora de leitões, era de posse desse cooperado, então já foi feito um contrato que ele vai reutilizar todo esse digestado na sua própria propriedade. Então aí possibilitou até ele colocar um investimento, de forma que ele faz a aplicação ali com carretel e aspersor canhão, e ele vai movimentando esse sistema aí conforme a necessidade da propriedade dele. Aí o nosso segundo case é um investimento que foi um pouco maior, tem algumas diferenças em relação ao da Castrolanda, que é o biodigestor da Energic. Então, basicamente, daí nós temos um fermentador CSTR, né? A produção dele serve tanto para geração de energia elétrica como CO2, que faz parte do processo aí de purificação do biogás. Nesse caso aqui, toda a energia elétrica aí produzida, ela não vai para compensação, ela vai tudo para comercialização via geração distribuída. E o processo de CO2, retirado de CO2 da purificação do biogás, a gente encaminha para a insensibilização de suínos no frigorífico, que é de posse da Union também, que é localizado ao lado. Então, aí é mais uma receita que entra. De biomassa, substrato que tem de entrada nesse biodigestor, então a gente tem todos os resíduos do próprio frigorífico, resíduo da nossa unidade de laticínios, resíduos das indústrias de batata, que nós temos aqui também, e etc. E eu falo etc. porque é uma unidade que já foi projetada aí para receber diversos tipos de resíduos aí, desde que esteja potencial de biogás e também não venha ocasionar alguma contaminação. Então, nessa fase inicial, o projeto ele é para geração tanto de biometano para geração de energia elétrica e CO2. Aí, como investimento futuro, a gente tem a parte de recebimento e tratamento de carcaças de animais mortos na propriedade. Essa questão aí foi regulamentada aí final do ano pelo MAPA. Já tem uma legislação andando em cima disso. Então, devido ao nosso grande volume de cooperados que tem, nós temos aqui uma alta concentração de bovinocultura, então é uma coisa que a gente já está pensando lá na frente para dar a destinação correta para esses animais. E também tem um
como projeto futuro aí instalar posto de biometano veicular, principalmente visando atender a própria frota da Castrolanda e também da Union, e também a fabricação de biofertilizante, tendo em vista que a grande variedade de substratos, de biomassa que a gente vai receber nesse biodigestor, então a concentração de nutrientes no digestato vai ser já está sendo bem considerável. Então a gente já está pensando em projetos aí para poder monetizar isso daí também de uma forma que agrega um pouco mais de valor. Também o fluxograma da unidade. Então aqui nós temos a área de recebimento, temos uma área de recebimento somente de resíduos sólidos, com recirculação de digestato, né? Aqui é uma bomba helicoidal, então para ter essa facilidade de alimentar o biodigestor, a gente utiliza essa recirculação do próprio digestato. Um tanque de recebimento de resíduos líquidos, efluentes líquidos, pensando em leite, alguma coisa também que possa vir de cervejaria. E aí tem uma área destinada aí também para a central de recebimento de carcaças, que é um projeto futuro que eu deixei aqui em azul um pouco mais claro. E temos uma outra entrada que é só de resíduos de frigorífico, que essa vem toda por tubulação. Logisticamente foi bastante interessante para o frigorífico, porque reduziu praticamente todo o custo deles em relação ao transporte e destinação de resíduos. Mas é um processo que para o biodigestor tem que ter um certo cuidado, porque apesar das duas empresas ser de mesma propriedade, né, as duas são da Union, são duas operações diferentes, então tem que ser bem monitorado o que vem lá do frigorífico. Aqui no caso, então, o biogás vai para refino, para purificação. No processo de purificação, então, temos a retirada do CO2 para abastecimento da indústria. E o biometano, a gente injeta no motogerador para gerar energia elétrica. Aí o projeto futuro para colocar biometano veicular. A saída do digestato também temos uma lagoa de armazenagem. E a partir dessa lagoa, então, esse digestato é distribuído entre os próprios cooperados para fazer a aplicação orgânica nas suas propriedades. Também como projeto futuro aqui é fazer o beneficiamento, fazer a separação, a secagem, deixar um pouco mais friável o material para possibilitar o comércio como biofertilizante sólido, biofertilizante orgânico. Aí a localização do biodigestor, só para mostrar, então a localização dele já foi numa área um pouco estratégica, né? Está localizado aí entre as unidades tanto da Castrolanda como da Union, frigorífico de abate de suínos, unidade de lavadora de batatas, uma unidade de beneficiamento de leite natural. Então, a localização já foi toda estratégica, já está localizado no próprio parque industrial das cooperativas, e também ali tem uma grande área agrícola ali para fazer a disposição desse digestato. Essa é uma imagem aérea do projeto. Então, aqui dá para verificar a central de recebimento. Então, temos uma parte só para receber resíduo líquido, uma parte só para recebimento de resíduos sólidos, essa parte um pouco maior aqui em cima para recebimento de carcaças, aí, projeto futuro de animais mortos, que é um projeto um pouco mais complicado, né? Porque você tem que regularizar não só o recebimento, mas toda a coleta no campo. E aqui embaixo, fermentador CSTR, o processo de purificação, e os motogeradores. Aqui também temos a tubulação que vai lá para o frigorífico, também tanto envia o CO2 para eles, como recebe todo o material orgânico. A aplicação do digestato, essa foi uma das primeiras aplicações que a gente fez. Então, é uma propriedade também no cooperado ali da própria Castrolanda, na frente do biodigestor. A tecnologia ideal a gente sabe que é fazer a aplicação com injeção, para também a questão não perder com lixiviação, questões ambientais, volatilização de amônia, mas como a gente está em início de processo, ainda é algo que a gente tem que vai buscar melhorar um pouco, mas todo esse digestato produzido, então ele é distribuído entre os cooperados da própria cooperativa. Então, basicamente é isso, pessoal. É um projeto aí, 2 projetos aí que deram bastante trabalho nesse desenvolvimento deles, mas estamos em vias de finalização e a gente está muito feliz em fazer parte desse desenvolvimento da cadeia do biogás, tanto em relação à questão ambiental, né? Poder diminuir passivo, o teu controle maior da sua destinação, e também em relação
questão financeira, diminuindo tanto a questão de custo com destinação de resíduos e também conseguir gerar receita a partir do CO2, da energia elétrica. Então, era isso os nossos 2 projetos aqui da região. Muito obrigada, Torben. Fico feliz que deu certo para você apresentar esses projetos que são bastante representativos aí do setor. E aproveitando, como você falou, né, que a produção de biogás vai muito além da geração de energia elétrica, tem toda a questão ambiental, de dar uma destinação correta, de valorizar os resíduos e impedir que eles sejam descartados de forma incorreta aí no meio ambiente, poluindo rios, poluindo o solo. Eu queria aproveitar também te perguntar como você vê se os outros produtores da região, como que eles veem esse projeto de vocês, se isso tem gerado mais interesse, se esses outros produtores também estão procurando a Castrolanda para entender e pensar também em investir em projetos desse tipo. Sim, a busca... Na verdade, o interesse já tinha desde aquele cooperado lá que era a referência aqui, que ele é um cooperado que consegue reduzir bastante custo na propriedade dele. E o interesse já tinha. E aí, a partir do momento que veio esse biodigestor da própria cooperativa, aí começou a desenvolver mais um pouco essa questão dos cooperados ter interesse. E a gente já está com projetos aí também já fizemos toda a avaliação de produção de biogás aqui da Castrolanda, da colônia da Castrolanda. Temos projetos futuros aí para tentar viabilizar também cluster de biogás aqui. E bastante produtores têm procurado a respeito, porque foi visto que é um projeto que tem rentabilidade financeira, né? Muito além da questão ambiental, o que vai puxar sempre é a questão financeira, né? Com certeza. Luiz, a gente pode seguir com as perguntas agora, né? Ô, Torben, sensacional, aliás, a participação de vocês todos. Eu, particularmente, que não sou do setor de biogás, claro, eu sou organizador de evento, né? A gente faz uma feira, que é comum, onde o biogás é uma parte muito importante. A gente assistindo e vendo os projetos que estão aí, que vocês estão colocando aqui para nós, realmente é muito bom. Parabéns aí pelo trabalho e pela apresentação. E o Torben, parabéns também, porque o som do Torben ficou melhor do que de todos nós. Você ficou com um som agora que está maravilhoso, viu? Parabéns. Eu queria aproveitar aqui, então, para repassar algumas perguntas. Uma delas é para o Felipe. A pergunta é do Renan Reis Silva, que ele pergunta quais são as principais oportunidades que vocês veem para o reaproveitamento de biogás para a produção de energia dentro da indústria cervejeira. Vem potencial nesse setor? E eu vou fazer essa, depois eu te faço a segunda. Tem um potencial bastante grande para a produção de biogás na indústria cervejeira, e isso não está somente nas grandes indústrias de cerveja. Existem aplicações para o biogás em microcervejarias, cervejarias artesanais, para atender demandas, essas pequenas demandas que as microcervejarias também têm. A gente tem visto uma oportunidade muito grande das microcervejarias se integrarem para a valorização do resíduo no sentido de produzir biogás e produzir biometano e aproveitar os bioprodutos, bem como daí as grandes unidades, as grandes cervejarias produzirem o biogás, aproveitarem esse resíduo que está à disposição deles para aplicações dentro da própria indústria. Então, tem um grande potencial para a indústria cervejeira e utilizar o biogás tem a possibilidade de aumentar muito a competitividade dessas cervejarias. Então, as cervejarias devem olhar com bastante atenção para as oportunidades com biogás e biometano. Obrigado pela pergunta, Renan. Especialmente pelo potencial e pelo crescimento que as microcervejarias, as cervejarias artesanais têm tido por aí, né? Eu creio que realmente a previsão aí é de crescimento cada vez mais em material, né, para a transformação do biogás. Acho que isso é muito... Isso. Eu queria emendar...
Luiz, deixa eu te interromper para até dar um spoiler aí. Em algumas semanas saia uma nota técnica sobre produção de biogás em cervejarias, produzido pelo Cibiogás. Então, fiquem atentos aí que a gente vai fazer ampla divulgação aí. Eu até peço que você nos passe isso também, porque, claro, a gente, como eu te falo, a gente tem um portal, que é o portal da revista Meio Ambiente Industrial, onde a gente tem uma série de notícias desse setor. Então, tudo que tiver de informação sobre esse segmento também, que você puder passar para nós, a gente vai compartilhar com o mercado também. Eu queria aproveitar também ainda, Felipe, e te perguntar, o Lucas Vargas, sobre geração distribuída. O biogás opera com sistema a vapor ou microturbinas? Quais os desafios ainda na geração? O biogás trabalha com microturbinas e os geradores ciclo-Otto, né? As turbinas a vapor são tecnologias que utilizavam biogás há muito tempo atrás e tem uma eficiência muito baixa. Como que a gente estava comentando antes com a Tamar, com a pergunta da Tamar sobre a questão de eficiência, a gente passa a cada vez mais ter mais atenção para valorizar toda a caloria que vem do biogás para a geração de energia elétrica. Então, por esse motivo, ainda hoje é muito raro encontrar turbinas a vapor sendo utilizadas para gerar energia elétrica a partir de biogás. Agora, microturbinas começam a ganhar mais espaço e os geradores ciclo-Otto são amplamente utilizados no Brasil. E fico muito feliz em dizer que o Brasil tem ótimos fornecedores. A gente encontra no mercado brasileiro ótimos fornecedores de geradores de energia elétrica com biogás. Muito obrigado, Felipe. Eu também fico muito feliz de saber que a gente tem, não só nesse segmento de biogás, mas no segmento industrial brasileiro, realmente grandes empresas aí nacionais com tecnologia de ponta. Isso para nós, é uma luz aí no fim desse turno, né? Obrigado. Eu gostaria de emendar agora uma pergunta para o Daniel, é o Luiz Sérgio de Carvalho, que ele pergunta quanto o aterro, quando o aterro chega à sua vida útil, a planta já está paga? Pergunta difícil essa, hein? Bom, obrigado pela pergunta. Sim, né? Na verdade, todos os projetos são feitos para que o pagamento, né, o payback do investimento aconteça bem antes do final da vida útil do aterro. E esse é um dos benefícios aí de projetos de biogás. E o projeto de biogás é amplamente utilizado no setor para geração de energia elétrica e agora vem sendo utilizado também para biometano. Geração de energia elétrica, ele requer um investimento menor, né? Então ele é mais fácil de ser viabilizado. Para fazer biometano, o CAPEX é muito maior, mas em todos os casos o projeto só se viabiliza se ao final da vida útil do aterro você tiver o payback da operação. Então eu responderia que sim. Muito obrigado pela resposta. Tormin, uma pergunta para você, que é do Luiz Sérgio de Carvalho. O projeto completo da Castrolândia foi feito por qual empresa? Não sei se você pode informar. Então, toda a parte técnica, nessas visitas que teve lá na Europa, Itália, então, teve algumas empresas que concorreram para fazer o projeto e quem saiu ganhando nessa foi a BTS da Itália. A BTS, ela montou aí com esses projetos aqui da Castrolândia, ela montou uma representação aqui no Brasil, que é a CH4 Solutions. Ok, muito obrigado pela tua resposta. A gente está ficando já um pouco acima do horário, mas eu gostaria de deixar uma pergunta aqui que talvez eu vou encaminhar até para a minha colega Tamar. Até aproveitando, Tamar, agradecendo a tua participação, o teu envolvimento, né, nesse projeto das nossas séries de webinars, que hoje nós estamos terminar essa série da Biogás. E queria muito agradecer o teu empenho, a tua dedicação, e não só a sua, mas toda a equipe da Biogás, pelo esse trabalho. E já estou ficando com saudade aí para a gente poder continuar, né, a fazermos essas webinars. A Ecomundo, claro, vai continuar fazendo as webinars, mas logicamente que nós vamos falar sobre outros assuntos. Mas logo queremos voltar a falar sobre o biogás. E se Deus permitir e tudo acontecer positivamente,
na Ecomundo e Expo Biogás desse ano, a gente vai poder estar também presencialmente, né, fazendo aí algumas apresentações, né. Mas a pergunta que eu queria passar para você, Kamala, seria se as empresas que estão produzindo biometano, se elas estão certificadas para emissão de CBIOS e, economicamente, qual é a expectativa para o RenovaBio? Se você puder responder parte, encaminhar para alguém, você fica à vontade. Tá. Eu vou falar um pouquinho, mas vou até encaminhar para a Karina também, para ela poder falar um pouquinho da expectativa sobre o RenovaBio. Mas hoje a gente tem uma empresa certificada que está produzindo biometano em Fortaleza, que ela já está certificada para a produção para emissão de CBIOS. Essa mesma empresa, a Ecometano, que é associada da Biogás, eles estão também em processo de certificação da outra planta, que fica no Rio de Janeiro, e a nossa expectativa é que tenham mais plantas que se certifiquem. A gente vê o RenovaBio de uma forma extremamente positiva, e não só para o biometano, como para a produção de biogás pelas usinas de etanol. Porque a produção de biogás nessas usinas vai aumentar a nota desse etanol que vai ser vendido, e esse etanol ele pode gerar então mais CBIOS. Então a produção de biogás acaba sendo beneficiada indiretamente, mas a gente vê como uma forma muito interessante para que essas usinas passem a enxergar a produção de biogás como mais uma fonte de receitas, e além do biogás como uma geração de energia e que vai reduzir custos ou aumentar a receita da usina, a emissão de CBIOS também vai ser maior por conta da pegada de carbono desse etanol, que vai ser menor, né? Então, queria também ouvir um pouco da visão da Karina sobre o RenovaBio. Faço das suas palavras as minhas, sem dúvida, é um programa muito bom para o nosso mercado. Eu diria que o biometano vai se ajudar muito com os CBIOS, né? Os números que eu mostrei nem incluem os benefícios do CBIO, mas está no nosso planejamento, assim, certificar a planta para receber os certificados. E então esses projetos só têm a ganhar, sem dúvida, com os CBIOS. E a gente fez um levantamento essa semana dos projetos de biometano existentes e os que estão para vir, e a gente tem suficiente biometano para estar atendendo as metas, né? Não precisaria nem de redução de meta. Então, o mercado está preparado para poder estar disponibilizando o biometano e aproveitando dos CBIOS e ajudando nas metas, né, de descarbonização do Brasil. Muito obrigado, Karina. Bom, gente, infelizmente o tempo já está, são 6h30, né? Eu gostaria muito de agradecer a Tamar, ao Felipe, à Karina, ao Daniel e ao Torben pela contribuição que deram nessa tarde. Tenho certeza que foi uma contribuição muito rica para todos nós. A gente vai ter que finalizar hoje a nossa webinar, né? E eu queria agradecer, na verdade, a todos que estão nos acompanhando até esse momento. Muito obrigado pela participação de todos vocês. De novo, gostaria de comentar que na revista Meio Ambiente Industrial, a gente está sempre trazendo esses assuntos da gestão de resíduos e também de biogás nas edições bimestrais que nós fazemos impressas, e também no nosso site sempre tem informações disponíveis para que vocês possam estar tomando conhecimento ainda mais de informações sobre esse mercado. Gostaria muito de agradecer a equipe da Biogás, mais uma vez, Tamara, e toda a sua equipe pelo trabalho. Agradecer a equipe da BMCOM, da Ecomundo, pelo trabalho que foi feito, que nos viabilizou mais uma dessas transmissões. Uma boa noite para todos vocês. Cuidem-se e vamos usar máscaras para que a gente possa, o mais rápido possível, retornar ao nosso contato. Um grande abraço para vocês, uma boa noite, muito obrigado. Obrigada, Luiz. Obrigada à equipe da BMCOM. E a todos os nossos palestrantes.